moçada, tudo certo, beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente tratar das questões do Grêmio, que já começa a definir o time para enfrentar o Cruzeiro, que já tem uma ideia do que vai acontecer na tabela de classificação e já começa a vislumbrar quando vai voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a gente vai falar agora aqui no canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Também passa ali na descrição do vídeo e confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Tudo certo, moçada? Bom, o Roger começou a trabalhar o time do Grêmio para o jogo contra o Cruzeiro no treinamento desta quarta-feira. Ou seja, ele ainda tem mais 3 treinamentos antes do jogo contra o Cruzeiro, que é domingo, 4 horas da tarde, uma expectativa aí de 44 mil torcedores na arena. Bom, na manhã desta quarta-feira, o Roger fez o primeiro trabalho e este trabalho começou a dar alguns indícios de time que o Roger vai levar a campo. Por mais que ele tenha Edilson e Ferreira à disposição, não é tendência neste momento que esses dois jogadores comecem a partida. Tanto o Edilson quanto o Ferreira devem começar o jogo no banco de reservas. Isso porque são jogadores que não vão estar com 100% das suas condições físicas em função do tempo que vem aí parados, e o Roger quer começar pelo menos a partida diante do Cruzeiro com o grupo com condições físicas em 100%. E ao longo do jogo vai fazendo as modificações. Pelo menos essa é a ideia inicial. É claro que isso pode mudar ao longo da semana e os próprios jogadores, conversando com o Roger, colocarem para ele, olha, a gente tem condições, de repente podemos começar. Enfim, são coisas que o Roger vai analisar nesses 3 dias que ele ainda tem de treinamento. Mas neste momento não é tendência de que Edilson e Ferreira comecem a partida no time titular. Dessa maneira, o Rodrigo permanece na lateral direita e o meio-campo ali, o meio-ataque, junto para se juntar ali ao Diego Souza, segue com o Biel e com o Guilherme. O que vai acontecer de mudança é a entrada do Natan na zaga no lugar do Jeromel e a volta do Nicolas para a lateral esquerda no lugar do Diogo Barbosa. Bom, aconteceu na noite de terça-feira a abertura da rodada, né, o jogo do Londrina contra o Bahia. É um gol muito esquisito, né? O gol do Londrina, o último, para empatar o jogo, no último lance da partida, o empate em 1-1. Um resultado que ele acaba sendo bom para o Grêmio, que se vencer o Cruzeiro, pode ultrapassar o Bahia e assumir a vice-liderança da competição, diminuindo aí a vantagem para o Cruzeiro. Mas eu acho que esse nem é o foco nesse momento. O foco é olhar para quem está vindo atrás, estabelecer a distância e, quando ela for estabelecida, o Grêmio entender e conseguir vislumbrar em qual rodada o Grêmio vai conseguir garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente fez um cenário meio positivo até demais, mas que ele é viável, ele é possível. Porque se mantiverem neste momento, se forem mantidas as campanhas, os aproveitamentos do Grêmio e do Londrina, neste momento, quinto colocado, e na rodada pode cair, porque o Sport ainda joga na rodada e o Sport pode se tornar esse quinto colocado, mas vale o mesmo raciocínio, porque vai haver um confronto direto entre Grêmio e Sport, e pode, por isso se mantém o mesmo raciocínio. Mas vamos lá, se acontecer de tanto Grêmio quanto Londrina mantiverem os seus aproveitamentos, o Grêmio pode garantir o seu acesso, o seu retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro, no confronto do dia 8 de outubro contra o próprio Londrina. O jogo que vai acontecer lá no Estádio do Café, em Londrina. No dia 8 de outubro pode acontecer o acesso do Grêmio. E isso dentro do aproveitamento e dentro da pontuação. Depois disso, o Grêmio ainda vai enfrentar o Bahia na Arena, vai enfrentar o Tombense lá em Muriaé e vai fechar contra o Brusque na Arena. Então, o Grêmio pode, se forem mantidos os aproveitamentos que estão até agora, é um cálculo que ele é viável acontecer, né? Se o Grêmio continuar nesse mesmo nível de pontuação e do mesmo nível do Londrina, e também do Sport, como eu disse, tem um confronto direto entre Grêmio e Sport que vai acontecer na Arena. O Grêmio precisaria vencer esse confronto direto para seguir mantendo essa projeção do jogo contra o Londrina, mas dentro deste cenário, o Grêmio pode garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Londrina no dia 8 de outubro, faltando ainda mais 3 jogos para terminar a competição. É um cenário positivo, mas é um cenário real, é um cenário viável. O Grêmio ainda faz mais 3 treinamentos antes desse confronto contra a equipe do Cruzeiro. Para fechar,
nosso papo de hoje. Quero deixar também registrado os meus sentimentos à família de Armindo Antônio Ranzolin, um dos maiores, se não o maior narrador deste estado. Eu acho que ele é um dos maiores. Eu coloco junto com ele o Haroldo de Souza, que para mim também é um dos grandes nomes. Ranzolin, que ficou eternizado nas conquistas, né, do Grêmio, já que o assunto aqui com vocês é sobre o Grêmio. Então ele ficou eternizado principalmente na Libertadores de 83 e no Mundial de 83, quando ele narrou aqui pela Rádio Guaíba. As narrações e trechos das narrações dos gols do Grêmio foram colocados na música Anoiteceu em Porto Alegre, né, dos Engenheiros do Havaí. Humberto Gessinger colocou, né, na música trechos das narrações do Ranzolin com aquelas frases históricas, né? Eu disse que acreditassem, eu pedi que acreditassem, eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio ia ser campeão da América, hoje, essa noite em Porto Alegre, e depois, lá no Mundial em 83, lá em Tóquio, contra o Hamburgo, que ele diz, o Grêmio vai ser campeão do mundo, o Rio Grande do Sul e o Brasil vão viver uma madrugada que não terminará antes do sol nascer. Eu não conheci pessoalmente o Ranzolin, mas fui ouvinte na época que ele já estava na Rádio Gaúcha, onde ele também fez história como narrador na Rádio Gaúcha. Eu fui um ouvinte do Ranzolin e, ouvindo, é claro, os arquivos aqui incomparáveis da Rádio Guaíba, a gente entende, né, como o Ranzolin se tornou o grande nome da narração esportiva do Rio Grande do Sul. Faleceu nessa quarta-feira, 84 anos, já vinha algum tempo aí, ele já vinha brigando, né, contra lutando pela saúde, brigando contra a doença, mas contra o Alzheimer, mas fica aí o meu carinho, a minha solidariedade aos familiares desse gênio Armindo Antônio Ranzolin. Você sabia, o último jogo que ele narrou foi Grêmio e Ajax, final do Mundial lá de 1995. Bom, moçada, vamos lá, a gente vai seguir acompanhando tudo aí ao longo da semana dessa preparação do Grêmio para enfrentar o Cruzeiro. Vou trazer tudo aqui no canal. Então, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa aí o sininho das notificações. Vem comigo, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.